Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo. Hoje nós teremos o nosso terceiro podcast, é o Cubocast, e o convidado da vez é ninguém mais, ninguém menos que Shax, o grande nome aí do Kta. Ele aceitou bater um papo com a gente, eu espero que seja o primeiro de muitos, que a gente possa conversar também com os outros integrantes do Kta. E sem mais delongas, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e comenta o que você achar desse vídeo. Esse vídeo vai funcionar da seguinte maneira: eu não sou o melhor do mundo em inglês, eu me viro no básico do básico, então para ter uma conversa legal e tipo, em tempo real seria um pouco difícil para mim, e por conta disso o Lucas Bet vai me ajudar. Então eu vou falar em português, o Lucas Bet vai traduzir em inglês pro Shax, ele vai responder e o Lucas Bet traduz pra gente aí, pra galera do chat também. E então, pra galera que tá assistindo no YouTube também, tá? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, bora lá que eu já falei muito. E é isso, deixa eu desmutar meu disque aqui. Hey guys, how are you? Hello, Bruno. Yes, I'm fine, and you? I'm fine, Shax. Thank you so much for accepting your invitation. It's a huge pleasure for our community to talk with you today. Yes, it's an honor for me to be here, and really I appreciate the invitation, so thanks a lot. E aí, Lucas Bet? Fala, Brunão. Fala, Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Já manda dar like que o Shax falou pra nós, mano. Ele agradeceu bastante, falou que é muito legal ver que a comunidade do Dofus brasileira tem esse apreço por eles e pelos campeonatos e que ele tá muito contente. Nice. Então, acho que é isso. A gente pode começar com as perguntas, né? Se estiver tudo bem pra todos. Are you okay if we start the questions? Yes, okay. Just before I apologize for my poor English for those who speak English in the chat. No. Because No I know you have a big French accent, and I can't do anything more for this. Relax. Ele falou que pra galera não se assustar, que ele escreve muito em inglês, mas ele não costuma falar muito inglês. Ele tava até conversando comigo aqui em off, que a última vez que ele bateu o papo com alguém em inglês tinha sido há 3 ou 4 anos atrás. Justo. E essa é a vez depois dessa, então pra ninguém se assustar se o inglês dele estiver um pouco enferrujado. Justo, pode falar pra ele que nada vai ser pior que o meu inglês aqui, então ele tá tranquilo. Nothing's gonna be bad than the owner channel English, so relax. Ok. Vamos lá, velho. A nossa primeira curiosidade sobre o Shax é pra ele falar um pouquinho sobre ele de maneira tipo, bem livre, como o nome dele, a idade, o que ele estuda, trabalha, hobbies, família, se ele é filho único, se ele tem irmãos, enfim. É uma breve apresentação dele aí, é isso. The first question is about a little presentation of yourself. Name, age, if you study, if you have a job, common things like that. Feel free to answer in the way you prefer. Okay, but I can begin with my name. My name is Irvin. It's real life. I am 25, and my work you all know it because I am full time on the Kta today. So you know my job, and I study in IT before, but it was now 4 years ago. Yes, 4 years ago. And we started the Kta in 2018, so since this time, or 2019, I am full-time on the Kta, so you know it, I think. Can you just repeat your name? I didn't get it. Irvin. It's not It's a French common name. It's a bit English name, but it's really rare. Ok. Ele falou que o nome dele eu não consegui pegar muito bem, porque é meio francês com inglês, mas ele tem 25 anos e desde que o Kta começou, ele estudou há uns 4 anos atrás, mas desde que o Kta começou em 2018, ele trabalha full time pro Kta, com o Kta. Legal, muito bom. E a sequência é como ele conheceu o Dofus e como ele começou a jogar, tá? Um pouquinho da história dele com o Dofus agora. How you got to know Dofus and started to play it?
It was in 2007, so many years ago now. It was my big brother who discovered the game and showed it to me, and I really like it. So we started to play it together in 2007, and since I never stopped, so I'm still here. Ele é praticamente igual a você, Bruno. Ele começou em 2007. Ele falou que o irmão mais velho dele mostrou pra ele: tem esse jogo aqui, vamos jogar, não sei o que lá. Eles começaram a jogar os dois juntos. Legal. E nunca mais parou. E o irmão dele joga ainda? And your big bro is still play? No, he stopped in. I don't remember when, perhaps 10 years ago now. Ele não, falou que parou tem mais ou menos uns 10 anos. Justo. E qual que é a classe favorita do Shax? Your preferred Nossa, class. algum problema público, não sei o que aconteceu. I see the stream. What happened? Where I am? Calma aí, vamos ver se volta. Yes, my favorite class is. I don't have really a favorite class. Before I was a SRAM. I don't know if he say a SRAM in Portuguese too, but it was years ago. Now I don't really have one in favorite. I play several, so But, I can't say. Let's not say a favorite, but when you come to play the game, the class that you play more. Before it was a SRAM, now I'm a random CRA. Ok. Ele jogava de SRAM, aí só que ele diz que ele não tem uma classe favorita. Aí eu perguntei pra ele: já que você não tem a classe favorita, qual que você passa mais tempo jogando então? Aí ele disse que é o CRA. Justo. Bora pra próxima, velho. Qual é a história do Nick? De onde ele tirou Shax, o que isso significa e é isso. Por que o apelido? Shax come from? My first nick on Dofus was Shadow Death. Perhaps you know me with this name years ago, and it was a nick that my brother find in 2007, and I kept it after he stopped. So until perhaps 2018 or 19, I was Shadow Death. Included the beginning of the Kta, and I told me it's not okay to keep it. So it's cool when you are young, but after it's not really serious. So I started to reduce it to Shadow, and Shadow is too random. I have to choose one other thing. So I thought about Shax, and I think it was okay, so now it's Shax, and it's okay for me. Ele usava um nick que era Shadow, alguma coisa que quando ele jogava com o irmão, que esse nick na realidade era do irmão dele. Aí quando o irmão dele parou de jogar, ele decidiu ficar com o nick pra ele. Justo. Só que aí quando começou a ter o lance do Kta, o pessoal falou que não era um nick legal pra ele ter como um cabeça do Kta. Justo. Aí ele tentou reduzir pra Shadow puro. Aí também falaram que Shadow parecia meio dark, que não era um nick muito legal pra ter. E aí ele tentou Shax. Aí Shax o pessoal aprovou e aí ficou Shax. It's a nice nick. I love it. Perfect. Mas foi basicamente pra poder ter um nick como representante de um torneio. Legal, muito bom. It's strong nick. Yeah, it's a strong nick. E a próxima pergunta é qual é o servidor que ele joga com mais frequência? E se ele também joga PVM, já que assim como nós, ele faz parte do seleto grupo de amantes do PVP. Do you play in NSCREVER at the moment? Yes, I play on Agrid. It's perhaps the biggest French server on Dofus. And you play just PvP or you play PVM too? I never play PvP since many months now. I just do some fun PVM with friends, and it's the only thing I do on Dofus today. So perhaps it's strange for you, but it's like this.
That's nice. A guy that's organized the biggest PvP champ. And Yes. ele... Yes, it's work for me, PvP. It's not, it's not my hobby. ele joga no Grid. Justo. E ele falou que tem muitos meses que ele não pisa sequer no PVP. Justo. Que ele curte fazer uns duos com os amigos dele. Acho Legal. que tem muito tempo que ele nem sequer pisa no PVP. Aí eu falei, pô, curioso, né? O organizador do maior campeonato de Dofus que a gente tem aí hoje é main PVP, main PVM. Justo, muito legal. É legal, mano. A parada é organizar, né? A parada é cada um jogar do jeito que gosta, né? É isso. E aí, sobre esse tópico, a nossa próxima pergunta seria o que ele mais gosta de fazer no Dofus, exatamente. What you prefer to do in Dofus? It's the duo in Dungeons? Actually, I play for fun on a grid with friends, but what I prefer is to not to play, but to watch some PvP game. Honestly, watch some great players at the Kta play some big matches. It's what I prefer on the game. So it's nice with my job, but it's really what I prefer now. Okay. And it's different than play, because play you have to try hard it's complicated. Yeah. You have to be many present on the game. Yeah. But only to watch and to have fun to watch it. It's cool for me today. Yes. Ele falou que ele joga mesmo for fun. O que ele gosta mesmo a pira dele é assistir o campeonato, cara. Ele gosta de ver um jogo bem jogado, disputado, com partida legal, jogada boa. Essa é a coisa que ele mais gosta de ver, porque ele tá numa fase que ele não quer tryhardar tanto no jogo, gastar tanto empenho, tanto tempo, então o que ele curte mesmo é ver os campeonatos. Eu entendo completamente a resposta do Shax, até porque eu acho que hoje em dia é o que eu prefiro também. Entre jogar um campeonato e assistir com vocês, com toda certeza, eu tenho quase certeza. Com toda certeza eu prefiro assistir, mano. Prefiro assistir, a gente aprende mais sobre as classes, assiste um bom jogo, fica muito mais relaxado, menos nos dias da Polyabs. Quer que passe isso pra ele? Por favor. Bruno, it's mostly the same like you. People in chat keeps asking him when he gonna play a champion, when he gonna play, but he also every time says that he prefer to watch and to transmit it to the people, because we have some kind of cheering to Polyab, so it's a kind of nervous day for us when they play, but in general we like to watch just good games, you know. We can learn a lot about the game. Yes, it's really different. It's really different to play or watch, and you can have some good knowledge about the character and the game and the draft just by watching it and not playing it. So you can cast it, but play it's really complicated, to be honest. And years ago, I had a PvP career, if I can say it, and at this time it was really good. It was really cool for me to play, to spend many hours to train, to play tournaments. But yes, it was good for me at this time. But now I don't have the time to be a good player. So only watch is cool, and perhaps it's the same for Bruno today. Ele disse que é completamente diferente. Ele é capaz de observar um draft, uma partida, e narrar a qualidade daquele jogo. Mas que hoje ele não se sente na qualidade de jogar aquela match daquela forma que aquelas pessoas jogaram. Justo. E que um tempo atrás ele teve, ele falou assim, se eu posso dizer, uma carreira de PVP, né? Que foi muito legal para ele naquele momento, mas que hoje para ele não funciona mais. Que hoje ele não tem tempo para se tornar o bom jogador que ele gostaria de ser. Ótimo. Mas ele com certeza é o melhor no que ele faz. E a comunidade inteira agradece a ele por isso. But definitely you are the best in what you do, and the entire community thanks you for that. The Portuguese community is really awesome, because as I said to you, Lucas, in private, we can't really be here for you, because
all the Kta is not translated in Portuguese, and we really apologize for it. But nevertheless, you are here, and you are a big fan, and it's really cool to see Bruno with sometimes many hundreds of people on this stream, and I know you are just a fan of PvP and of Kta. It's really cool, and you're awesome. So it's all. Ele falou que a gente tinha conversado com isso no privado, que ele admite que eles não podem estar tanto pela comunidade brasileira porque não tem jeito, eles têm que fazer a transmissão principal em francês. Sim. Mas que ele acha muito incrível o apoio da comunidade brasileira, que ele, quando ele abre tua live e vê a galera assistindo e torcendo no KTA, que a gente dá suporte pro campeonato, que ele fica muito feliz com isso, mas que infelizmente ele não consegue estar tão pra gente quanto ele acha que deveria. Ah, mas ele já faz muito por nós, com certeza já faz. Se não fossem por eles, a gente não estaria aqui, muito provavelmente. If it wasn't for you guys on the tournaments, we probably wasn't not here. So you guys do a lot for us. Yes, definitely, but we work to make players and viewers and also streamers obviously happy to see it. So yes, it's the biggest reward that we can have, like as an organizer, to have people like you, who enjoy it. And it's perfect for us. Ele falou que geralmente ele espera que as pessoas gostem dos jogadores, dos times. Acho que para ele, como membro organizador de campeonato, ver que as pessoas gostam dele é muito legal. Legal, muito legal. Bom, e agora falando sobre KTA, a pergunta é, né, quem são os integrantes do KTA e como eles se conheceram, né? Talking a little bit about KTA now, who are the members of KTA and how did you guys know each other? We are only two, and you know the two. It's Middle and me. We are only two full time on the KTA, and we are helped by many people. There are three people in the staff. We have obviously many casters on the KTV and many helpers to help us to do all. But we are really two, Middle and me only, and. We met in 2018. We didn't know each other before the KTA. Middle had the idea of the KTA, and he searched for people. And at this time, I organized many tournaments on a classic server. So he contacted me, and yes, it worked. So we began the KTA together. But it's just like this. And this guy is the only one who is full-time on it with you? Yes, we only two. Ok. Ele falou que eles têm muita gente trabalhando ali, tem os casters, tem a galera que faz as coisas por fora, mas que full-time no KTA é ele e o cara que ele conheceu em 2018. Ele organizava os campeonatos no servidor dele, o cara entrou em contato com ele. E aí a coisa foi rolando e funcionou. E aí eles tiveram a ideia de criar o KTA e a coisa foi rolando até dar certo e virar o que virou hoje. Legal, muito bom saber. E aí é isso, né? Agora é a parte curiosa, né? De como criou, tipo, como nasceu o KTA e como eles apresentaram isso pra Ankama, de primeira, o que a Ankama falou pra eles, né? Porque eu imagino que não é fácil, né, galera? Assim, imagina pros caras que eles faziam campeonatos internos nos servidores e de repente eles criaram um projeto mais ambicioso, uma coisa global, que envolvia um novo servidor, se já era assim desde o princípio, né? Enfim, um pouco dessa história. You guys meet each other in 2018 and decided to create KTA. How it was to give this project and present this project to Ankama? You guys had support since the beginning. You guys had a new server to play it. You had it since the beginning when it turns in the thing that you are today. Ankama were
was with us since beginning, but more and more than years. We presented to them in I don't really remember when, but it was at the beginning, and it was easier because we had contact with them already. Middle cast the Dofus series for Ankama, and I had some relation because the tournament I organized before. So Ankama was really enjoyed to see us and our project. So it's really thanks to us that we can be here today, and it's really cool that they appreciate our project. But at the beginning, the Kta was not at all what it's today. It was on the classic server and only the French server for the first season, and only also on the beta server, and with international team and a Portuguese team, Los Bodes. I remember were in the final of the first big tournament, the first Inglorium of the Kta. They were in final, Los Bodes at this time. So it was really cool to see Portuguese, or in general a stranger team come here and have a great result like this. Nice. Ele falou que a Ankama foi muito tranquilo, porque eles já tinham contato com o Zayn. Which was the guy that you had contact in Ankama? Sorry, just can you repeat, please? The guy that you guys present the project in Ankama, I forgot the name. It was two kills at this time. Kills. Ah, ok. Eles apresentaram, e como eles já tinham contato e ele já era muito conhecido por fazer os campeonatos no servidor, então a Ankama estava com eles desde o começo, mas foi um projeto que a Ankama foi entrando com parceria maior ao longo do tempo, e no começo eles faziam KTA só que dentro do próprio servidor, então essa coisa do servidor próprio foi uma coisa que foi rolando com o crescimento do torneio com o tempo. Legal. E ele lembrou que um dos primeiros torneios grandes do KTA que eles fizeram, teve um time português que chegou na final, time chamado Los Godes. Sim, foi. O Los Isso Godes. marcou muito ele. É o King Hades, mano. Era o King Hades, o Nemesis. Quem mais fazia parte do Los Godes, galera? Eu não lembro, de verdade. Mas eram os caras, eles chegaram na final. Infelizmente eles perderam, mas pô, foram pra final e aqui do Brazuca, mano. Então é muito legal ver quando a galera chegar longe, né? Sim. It was a Brazilian team. The team that you said that it came to the finals. Yes, Los Bodes. Yes, with Hybrid and I don't remember all the team, but yes, they were Brazilian. Nice. Bora. Quer falar? And we wait for the next Brazilian team who come to a final. I hope it will be soon, but I hope a new one comes. We have good players. Yes. O que foi? Ele falou que tá esperando qual vai ser o próximo time do Brasil que vai aparecer pra ir pra final. E aí, galera, quem vai chegar, né? Tomara que ano que vem tenha alguém subindo aí, a galera suba muito bem nas ligas. Bom, a nossa próxima pergunta é um pouco sobre quem idealiza as artes ou a parte do design visual do KTA, né? Como os escudos, os conjuntos que são vendidos na loja da Ankama, se são eles mesmos, né, o pessoal do KTA que dá uma ideia para o pessoal de desenvolvimento da Ankama fazer isso, ou se eles nem sabem como isso funciona e só descobrem quando já está próximo assim, de ser lançado, ou coisa do tipo. Now it's more like a technical question. You guys have some designs, arts. You have the logo, the shield, the flags. Do you guys have participation in that item's creation? And you guys give the idea to Ankama, or Ankama do anything and you guys just receive the product ready to be used? It depends. For the Kta shield and banner, it was a gift from Ankama, and they show us like this, and they told us
yes, it's a gift. So it was amazing to see our logo in the game like this for a ceremonial shield, and it was really amazing when we saw it. And for the set that we send for the cash prize, it's different because we asked for it, and we proposed some design or some idea for the creation, and after it was created in by graphist in the on-camera team, and they give us, and we can sell it on our shop. Ok. O escudo e o banner do KTA, ele falou que foi um presente que a Ankama fez pra eles, então eles não sabiam de nada. Legal. A Ankama mandou um presente pra eles do nada e que eles ficaram muito felizes de ver a logo deles ali no jogo, que eles não tinham noção nenhuma que a Ankama estava preparando isso pra eles. E que, por exemplo, quando é a questão dos sets do KTA, eles mandam algumas ideias base. E aí o desenvolvimento é do time de design da Ankama. Legal, legal. Muito legal saber que eles têm participação até, né, nessa parte, né? Muito bacana isso. Sim, com certeza. A próxima, vamos lá. Se ele sabe como aconteceu a parceria entre a Solary e a BOF, e se o KTA ou a Ankama tiveram alguma relação com isso. E essa é um pouco extensa, porque também no final é tipo, se ele acha que outras equipes podem fazer o mesmo que foi feito Deixa pela eu BOF. fazer em duas partes, então, para Ok. não ficar um texto muito grande para traduzir. Certo. Do you know anything about the Solaris BOF combination, and if KTA or Ankama has anything about it, or it was only about both teams that decided? Yes, it's a bit private, but I think I can say some things. Okay. We push with the KTA to make this partnership happen. Perhaps you know that when it was the Dofus series in 2018. Solary wanted to come on Dofus, and the Dofus series just ending. But so we know that they perhaps want to come on Dofus. So yes, we have a big team with Bonozok and a streamer with Sapeux, with one of the biggest French streamer on Dofus, and we have Solary that were interested to come on Dofus. So we make things happen between the two parties. Okay. Ele falou que é um pouco privado, mas ele pode comentar algumas pequenas coisas. Okay. Ele disse que a Solary queria vir pro Dofus em 2018. Legal. Mas a coisa não aconteceu, então a coisa foi acabando. E só que aí o KTA percebeu que eles poderiam ter uma vontade de vir pro Dofus ainda. Então eles meio que fizeram as coisas acontecerem. Eles chegaram pra Solary e falaram: olha, a gente tem esse time aqui, e tem esse streamer aqui que é o Sapeu, que é um dos maiores streamers do Dofus. Exato. E perguntou se eles teriam interesse de fazer esse casamento entre os dois. Então eles meio que fizeram essa ponte, esse contato inicial para a coisa acontecer. Legal, muito legal. Legal saber que teve envolvimento deles, mano. Isso é muito bacana. E a outra parte? E se ele acha que outras equipes têm bastante chance de fazer isso em breve? Do you think that other teams has the chance to have this opportunity? I hope so. Today there is nothing more, but I hope so. Having Solary is a great pride on the KTA, but I hope that is only a beginning, and I hope that many other teams come for the future, because it's really important and necessary for the KTA, because we have to grow up, and teams like Solary or many others, they can contribute a lot to it. Creates a big visibility, né? to the champion. Yes, it's a huge visibility. Ele falou que ele espera que sim, que agora não tem nada acontecendo. Legal. Mas que ele espera que isso seja só o primeiro passo. Porque ele sabe da importância, e eu perguntei para ele do tamanho da visibilidade que isso traz para o campeonato, e que é importante para o campeonato crescer, porque eles não é porque o campeonato está dando certo que eles não querem que se torne uma coisa maior ainda.
Então a ideia deles é abrir espaço para marcas chegarem, para o Legal. campeonato começar a ter mais visibilidade e maior crescimento. Legal. Muito bom saber isso. A próxima já é um pouco mais tranquila, porque é no nível competitivo, qual é a classe que ele acha que faz mais diferença em uma partida? Ok. In a competitive level, which class do you think that creates the higher space to a victory? It's really complicated to answer to this question. Because there is some really strong classes, like perhaps NOEPSA, which is the best class today, but it's everyone can play a good NOEPSA, but Yes. class like Xelor perhaps the most, because it's really strong and it's really hard to play with it. Perhaps it's a much important class to know in a PvP context when you want to have a big team with draft at the Kta. Ok. Ele disse que provavelmente ele diria Eniripsa, mas ele enxerga o Eniripsa como uma classe que tem muita possibilidade de muitas pessoas jogarem muito bem com ela. Sim, é muito simples, é Que não básico. seria uma classe que não é difícil as pessoas jogarem bem. Então, se ele fosse trazer uma classe que demanda uma skill elevada e que tem um poder de desbalancear um jogo, ele traria o Shallow. Justo. Entendo. Eu concordo, acho que Shallow e Helio, pra mim, são os dois mais bala. Our streamer is a main Shallow player. Okay. 2 OP. Essa é legal, galera. Essa vocês vão ficar curiosos, depois quero saber aí do pessoal que tá no chat também quem seriam. Mas vamos lá, ó. Se você fosse criar um time novo, com qualquer jogador da Liga de Ouro do KTA, quais seriam os 4 jogadores? That's kind of easy and kind of polemic too. If you would create a team, if you are going to create a team in KTA with only gold members, which team would you create with 4 players? What do you answer to? What I can answer? Okay, but I really don't know. It's not because I don't want to answer, but I really don't know what to answer, because it's a difficulty on Dofus to know which is the best player of a team, because there are 3 or 4 and you can't really know who is the best, because there is a skill on particular classes, but also to decision making in the team, to in the preparation of the fight. So if you don't play with all players, you can't know who have the skill in which domain. Yes. So it's really hard. We know some players, perhaps like ward-portail in Emperor, with the best heliotrop. I don't know if you say heliotrop in Portuguese, but Heliotrop. Heliotrop. Okay, so he's the best heliotrop, but we can see it. But how do he contribute in the team in all decisions that they make? We can't say. But so make a team of 4. It's really too hard, I think. Ele falou que ele não é que ele não quer dar resposta, mas que ele avalia o time como um todo. Então, tipo assim, ele não consegue dizer quais seriam os melhores jogadores para colocar num time, porque ele nunca jogou com todo mundo, então ele não sabe. Ele sabe que o Ard é muito bom de Hélio, mas ele não sabe se o Ard é muito bom de dar o Macau, se ele é bom na preparação do time. Então ele avalia mais isso, tipo assim, que é difícil ele dizer quem é o melhor jogador se a gente não tá no dia a dia do time. Sim, vai muito além de só jogar, né? Para ele existem muitas outras características que importam além de dedo na classe. Justo. Acho que foi uma excelente resposta, com certeza. Porque faz total sentido, né? Faz total sentido. Essa foi boa. Agora, é algo mais simples também. O que ele planeja, né? Como ele vê o competitivo do Dofus no futuro? Tipo, onde ele quer chegar com o KTA e com os campeonatos e
É isso. What is your vision to Dofus competitive in the future? Where you guys on Kta are planning to go? What's your focus now? In the future, I hope Kta will continue for many years, but which is our goal today is mainly to continue to maintain what we do to always improve the different details. You will see next season there will be some improvements in comparison of now. So we also want to always want to improve, and also to find some times and to perhaps automatize. I don't know the word to make things simpler for us, because we have too many work today with middle, and it's a bit complicated to have it for all the years like this. So yes, just to have a Kta working well and without too many work to do. Can we maybe see this presential final as a new thing, or it was just this moment and we don't know if it's gonna happen again? Like the final 3 years ago, 3 days ago. Yeah. We hope that we will make another. It's a goal for us to have more and more events like this, but it's really costly, and it's hard to organize. Yes. But we hope that we will have another. Ok, I will translate. Eu perguntei o que você perguntou e depois eu fiz uma perguntinha a mais, tá, Bruno? Sim, Ele falou que o objetivo principal deles hoje é manter o que tá bom e continuar melhorando. Que na próxima temporada a gente já vai notar algumas melhoras em alguns sistemas, e que uma grande preocupação que eles têm é que eles estão tentando automatizar algumas coisas do torneio, porque tá um trabalho muito grande para 2 pessoas full time, então eles estão tentando automatizar alguns recursos. Mas que o objetivo principal é esse crescimento sem perder a essência do que tá dando certo. Legal. E aí eu perguntei para ele também se essa final que a gente teve agora é presencial, se isso é talvez um novo padrão do Kta, ou se foi só uma oportunidade de momento que eles tiveram e eles conseguiram fazer. Ele falou que é uma coisa que eles querem continuar fazendo, o custo é gigantesco e o trabalho para organizar é gigantesco, mas que se for uma coisa viável, ele quer que se torne a nova forma de terminar alguns torneios. Muito legal. Muito bom. Deixa eu pensar em mais alguma coisa aqui. Tem uma legal também que eu esqueci de pensar antes, mas se eles pretendem algum dia criar, sei lá, uma camiseta ou alguns produtos físicos do Kta para serem vendidos, assim como são vendidas coisas na Cama Shop, assim como a gente tem a camiseta do Dofus ao Cubo, se eles pretendem fazer uma coisa deles, assim, uma coisa do Kta e não de algum time relacionado, ou talvez também dos times, não sei. Se eles pretendem fazer uma loja do Kta, uma loja de produtos físicos. Do you guys have any plans of some physical products of Kta, or maybe together with any team, or only yourself of Kta? Perhaps one day, but for now, nothing is in provision. To be honest, we are not enough big to do it for now. But perhaps one day you will have a Kta t-shirt. I don't know. I would like to have it. I would like to have it with Shax. Yes. Me too. Oh, 2 customers. Yes, perfect. It's the beginning. Ele falou que eles não se consideram grandes ainda o suficiente para ter porte para realizar isso. Então não tem nada rolando agora, mas que no futuro, quem sabe, Legal. crescimento. Legal. E aí, galera, alguém tem alguma pergunta coerente e sincera aí para mandar pro Shaxão? E você, Lucas Best, tem alguma aí, mano? Deixa eu pensar aqui. I have one question for you. You say that in Kta you now are working full job on it, right?
With that Yes. improvements and automatizations that you are trying to do to make the work a little bit more easier, you intend to have a regular job, or is just to keep more focus on KTA? No, it's we want to continue on full time on the KTA. It's more to have more time to improve some things like we can't do now. If you want an example, for the LAN for the final of the masters, we had to find some sponsor to help us, and we didn't have enough time to really search it like we wanted, because we had always 1,000 things to do for the organization. So if we can have more time with the organization, it should be better for all the other things. Eu perguntei para ele, Bruno, se essa intenção dele de melhorar e de criar alguma automatização, se era para ele conseguir ter um trabalho fora do Dofus, ou se era para ele continuar no full time no KTA. Ele disse que não, que ele vai continuar no full time no KTA. Só que muitas vezes tem melhoras que eles querem fazer que eles simplesmente não tem tempo. Não tem tempo porque tem que ficar fazendo as coisas manuais. Eles estão organizando tudo o tempo todo. Sim, então eles não têm tempo para consertar certas coisas que eles gostariam por causa disso. Bom, o Guel mandou uma também, que se está prevista alguma tradução do site para português. E é isso. Do you guys have any preview of translation to Portuguese on your website? I'm sorry for you, but no, and I can explain why. It's because as a KTA we have a philosophy that we do things well, or we don't do it. And today we can have a version today of the website correctly translate in Portuguese. It can be okay, because I know some people can help us to do it. But after it, we don't have to have our website in Portuguese, and in the other side, make all our announcements on Discord or in game during the match evenings not in Portuguese, because I can speak English more or less. I can understand Spanish, so I can translate automatically in Spanish and verify that it's okay. But in Portuguese, I'm sorry, but I didn't understand anything. So we don't want to have words in Portuguese and after it announcement or SAV service that we can't do in Portuguese. Yeah. Ok. Ele disse que infelizmente não, e ele disse que ele poderia explicar o porquê. Ele disse que ele conseguiria hoje pagar alguém para traduzir o site. O problema não seria o site, o problema seria que a partir disso, cada anúncio que eles postassem no Discord, cada notícia, eles teriam que fazer em português também. E ele explicou que ele consegue se virar no inglês, ele consegue traduzir um espanhol aqui e ali para soltar um anúncio, mas um português ele realmente não tem capacidade nenhuma de fazer. Então, para ele, se tornaria uma coisa que a cada postagem ele teria que estar fazendo um trabalho extra para conseguir trazer pra gente no português. Justo. Tá explicado, galera. Tomara que um dia aconteça. Vamos torcer por isso. Se bobear, vai rolar um dia. A gente mantém a esperança. Tem uma pergunta do Gelatina que foi boa também. O que ele acha da forma atual em que as classes são nerfadas? Geralmente mexem, sei lá, entre 2 e no máximo 4 classes de 3 em 3 meses, mais ou menos. Se ele acha que tá bom dessa forma, e se pra ele, né, quais classes mereciam ter um rework, ou nerf, ou up, enfim. Quais classes ele acha que tem que ser mexidas aí nas próximas. What do you think about the way that Ankama buffs and nerfs the class in our days? It's sometimes complicated, to be honest. We see things like that should never happen. We all have the example of the last rogue, the Rublar. I don't know if in Portuguese if you understand the word.
but there was no beta. There was some strange things, to be honest, on the new version, and it will be modified for the next update. So I think in general the game is really good today. The balance between classes, it's really okay, but there is some strange things that happen sometimes. So it's not perfect, but to be honest, it's really better now than years ago. Ele falou que é um pouco complicado, que às vezes acontecem algumas coisas muito estranhas. E aí ele deu o exemplo do Roubard, que ele não entende o que fizeram com a classe. Então que às vezes acontecem essas coisas bem esquisitas, mas que com certeza o estado que está hoje é muito melhor do que já foi feito um dia. Sim, com certeza. And the other part of the question is, you have in your mind any class that you would change? You would nerf or buff or rework? Not especially one. I just think today there is too many boosts in game. I think about the Enripsa, the Rogue, and also the EK flip. There is too many boosts, too many damages. So I think there is a work to do on this. Not especially on one class. LB? Eu tô ouvindo, ele parou aqui. Ok. Shax? Yes, sorry. Ah, you finished the answer? Yes. Yes, I finished. I can complete if you want, but No. it was okay. I saw you looking to the side. I thought anyone was talking to you. Sorry. No, sorry. Ele disse que ele não pensa numa classe em si, mas ele enxerga o jogo hoje com um buff demais. Entendi. Todo mundo tem muito buff, todo mundo dá muito dano, o jogo é muito rápido, então ele não pensa em mudar uma classe. Mas ele acha que tem muita variedade de buff, então tem muito jeito de você dar muita força para os personagens de diversas formas. Justo. Eu acho que é isso, né, galera? Alguém tem mais alguma pergunta? Ou vocês estão tranquilos já? Lucas Betts, tem mais alguma? Tem alguma coisa que o Shax gostaria de contar ou de falar, ou qualquer coisa do tipo? Vou fazer só mais uma perguntinha pra ele e depois eu falo isso. Tá bom. What do you think? You are a guy that you have a tournament and you have a stream, right? We have now this meta of removing of action points and movement points. Do you think this is a meta that's nice to watch and to transmit as you as a owner of a championship? Do you think it's a fun meta to watch? Today, fun meta. Pergunta se ele pensa sobre uma nova classe no Dofus. Globally, yes, but one more time, I think big numbers are cool to watch, because when you see, I don't know, but like a flip make 3,000 damage in his turn. Yes, it's fun, but it's always the same thing, and I really think that we have to have less damage in the game. It should be better, because we should more impress when big damage come, because now it's always every fight we have big damage. If you watch the finals, each matches end in the, I don't really remember, perhaps 6 turns, about 6 turns, because there is a class with which one turn make too many damages and it's over, because we can't counter it. So too many boosts, too many damage, and it's perhaps a little bit sad for the game. Eu perguntei pra ele o que ele acha do meta atual, ele como o dono de um campeonato, se é um meta que ele considera legal de assistir e de transmitir.
né? Uhum. Aí ele entrou de novo nessa questão dos danos. Ele falou que, assim, eu considero o meta legal, mas eu acho que a gente está impressionado demais porque número grande demais impressiona. Sim. Então ele acha que se diminuísse um pouco a quantidade de boost, a quantidade de dano, a gente ficaria talvez mais impressionado ainda quando um dano grande de verdade realmente Sim. acontecesse. É porque agora Agora é é comum, dano né? alto, dano alto, dano alto, dano alto. Ele falou que teve uma luta que acabou em 6 turnos. Porque Sim. um personagem era capaz de dar danos absurdos e ele acha que isso é um pouco triste pro jogo. Justo. Entendo. Faz sentido, faz sentido. O Pablão mandou uma pergunta boa. Acho que foi o Pablão? Não sei se foi o Pablão, peraí. Acho que não foi o Pablão, não. Ah, não, foi o Pablão. O que ele acha se, né, uma nova classe no Dofus, se ele tem algo em mente que ele gostaria de ver se juntando as classes já existentes. E acho que é isso, essa é pra talvez finalizar. Do you think the Dofus would be nice to have a new class? Yes, it's a big work to add a new class because today many people say my class is not okay. You have to change it. You have to change it. You have to modify something. And if you had a new class, it will be even worse for many people. But I think it can be a good idea for perhaps in 1 year, perhaps I don't know, continue to change some class for now. And when it will be okay in perhaps I don't know 1 year, a new class can be amazing. Can be amazing. You have anything in your mind It's that you would complicated. like to be that new class? Yeah, like Honestly, I really don't know. I never think about it, and it's really difficult to think about a new class. But perhaps something really polyvalent. I don't know. Perhaps it can be cool. But in detail, I don't know. Sorry. No problem. Ele disse que ele acha interessante, mas que no estado do jogo hoje que tá, onde todo mundo quer sempre alguma modificação para a própria classe, todo mundo sempre quer mexe aqui, mexe ali, minha classe tá ruim, minha classe não tá do jeito que eu quero, que seria muito difícil criar uma classe nova. Ele acha que seria ok, talvez, para daqui a 1 ano, quando as coisas começassem a se encaixar com as classes que a gente tem hoje. Legal. Mas dependeria muito da comunidade começar a gostar mais das classes que já tem. Existe. Perfeito. Como ele comentou sobre, né, os danos massivos que é comum ver em todo jogo, eu queria saber a opinião dele sobre erosão. Se ele concorda com a erosão do jeito que ela é atualmente, ou se na visão dele mais personagens, ou até mesmo todos os personagens deveriam causar erosão ou coisa do tipo. Essa é um pouquinho mais técnica e tal, mas também é bem pessoal e acho que a gente finaliza com essa pergunta e deixa o espaço para ele dizer qualquer coisa que ele queira. Eu posso falar para ele já então que essa é a última? Por favor, deixa pode falar. Ainda? Pode falar. As our last question for you, it's a little bit more technical. What do you think about the actual state of the erosion? Shackle da massa Pogchamp. It's a nice place. Do you think more classes should have it? Do you think it should be bigger, lower? I think it's cool today. It's okay that we have, I don't know, 6 classes that have it. I think it's 6 or 7, and it's okay because it's more than years ago, but it's okay because you can have erosion if you fight today if you want it, but if you want to have the best class who have erosion, it's complicated to have a AK flip or a rug or a class like this. So I think it's okay, and I think it's necessary in the game to have erosion because there is in the side too many spells to have shield, to have health. I don't know the word, but health, yes. But you need to have some erosion. I think it's okay actually for these things, and I think it's a major part of the PvP fight, but it's okay and it's cool like this. Do you think the actual numbers are okay too?
Yes, I think so. I think so. It has been nerfed, I think, because now it's 10 or 13. It was 15 or 20. If I well remember previously on the And spell, we also have damage. Perhaps spells like the Ojinac one, which is 30, is a bit too much, perhaps. But for the other one, it's okay, I think. Ok, thank you. Ele falou que a erosão é necessária pro jogo. Porque a gente tem muita magia de escudo, de vida, então a erosão é necessária. Que pra ele tá no número ok, talvez a gangrena do Kilorf esteja um pouco over. Sim, 30%, dar 30%. Né? 2 turnos. Talvez ela esteja um pouco over, mas que no geral é uma coisa saudável pro jogo e necessária, principalmente competitivamente falando. Legal. Acho que é isso, né, galera? Bom, Luquinhas, pode falar pra ele então que a gente agradece muito por ele ter aceitado esse convite, que foi uma conversa muito especial para nós. Eu espero que isso se repita mais vezes e talvez também com outros membros do Kta. Eu agradeço muito, de verdade, graças a ele também e a todos os envolvidos com o Kta, que eu continuo motivado a estar aqui todos os dias fazendo a live, cobrindo os campeonatos e é isso. Muito, muito obrigado. Se ele quiser falar alguma coisa, sinta-se à vontade, esse é o momento. Eu vou divulgar aqui os links do Twitter e dos sites pra galera seguir também, que ainda não segue. E é isso. Ok. First of all, we want to thank you a lot for that interview and that conversation. That was a pretty special moment for us. Bruno wants to thank you especially because the tournament is the thing that keep him motivated to continue to stream and bring the content to our country and our community. So he has that big special thankful for you guys from Kta, you know. And we are opening for you if you want to say anything. We are here to listen you if you want to talk anything you want. Yes, you are really really amazing, Bruno. It's really cool because I don't understand at all Portuguese to be honest, but you have an energy on your stream. It's really cool, and yes, you are often in our chat in the KTV also to post some emoticons. It's really cool. You are a nice guy, and your community. We see your community sometimes. It's really cool. I hope now that there will be a top Portuguese team at the Kta, because it's sad we see some Spanish team in gold. We see some English player also in gold, but not Portuguese ones for now. So. Let's go, guys. I hope it will be the next one. I really hope. Ele falou que ele fica muito feliz com esse apoio, com esse carinho que a gente tem pelo torneio, por ele. Que ele não entende muita coisa de português, mas ele consegue perceber quando ele entra na stream, quando ele vê a comunidade, que é uma comunidade que tem uma energia muito boa, que é uma comunidade que realmente gosta muito, que ele vê lá na KTV, quando a galera entra e manda spam de emote, que ele gosta bastante. E que ele tá torcendo, cara, pra surgir um time brasileiro aí e começar a subir e aparecer. Tem espanhol, tem inglês, e que ele quer ver um brasileiro subindo aí, chegando lá, pra ele poder transmitir. Muito legal. Então, acho que é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado também ao nosso querido amigo Lucas Bet, que ajudou muito com a tradução, né? Falando tudo de maneira correta, para não ficar aqui me perdendo, tendo que digitar algumas coisas e não sei o quê. Então, Luquinhas, mano, obrigado do fundo do coração. Tamo junto, meu amigo. Que sempre que você precisasse, sabe disso. Lucas Bet, Lucas Blita. E é isso. Shax, merci so much. Thank you, my friend. Thanks to you, Bruno. Thanks to all of you, and it was an honor to be here. It was really difficult to be here. You have to know that this kind of exercise in English, it's really hard for me. But it was really cool to do it with you. Ok. Thank you a lot for that, bro.
Tá lá, galera. So thank you, and we will see. We will see you in next season, I hope. Yes. Yeah. It will be in January. Of course. Perfect. So goodbye, my friends, and yes, see you in 1 or 2 months. Ok. Yes, definitely. Perfect. Bye. Bye. My friend. Bye bye, thank you so much. Luquinhas, eu vou mutar aqui rapidão só pra gravar um final Ok. pro vídeo e já volto. Bom, galera, esse foi o nosso Cubocast com o Shax. Foi uma honra poder conversar com ele, foi muito divertido. Eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem tá pela live, obrigado por ter acompanhado. Pra quem tá vendo pelo YouTube, mano, deixa um like aí, um comentário, uma sugestão. Muito obrigado, desculpe qualquer erro. A gente faz isso, acima de tudo, pelo amor ao game, pelo amor à comunidade. E é isso, mano. Obrigado a todos. Tamo junto. Vou finalizar pro YouTube, mas a live continua. É nóis, valeu, falou, fui!